a fazer a gravação para o YouTube. Sim, por favor, James. Acho que a gente já pode começar. Vai entrar mais alguns amigos aí. Sim, nos próximos minutos. ainda faltam 2 minutos. As pessoas entram bem na Mas hora. Já começamos. Sejam bem-vindos, né? Pessoal que está chegando. A gente já vai iniciar a nossa live. Nossa, live / webinar / bate-papo. Então, muitos termos aí para o encontro. Perfeito. Já estamos, então... Então, eu não vou precisar fazer a gravação no computador, que é uma maravilha. Boa. Só ver mais alguém. Olá, Ana Maria. Olá. Começaremos em 1 minutinho. Olá, Cícera. Olá, Fernanda. A Nayara está com a câmera desligada, a Luana está com a câmera desligada, a Bianca, se quiser ligar a câmera também, que aí nós vamos poder vê-los na nossa tela. Você está me... Agora sim, a Bianca, o Rogério está entrando. O Javier. Ok, vamos lá então, Fabiana. Vamos começar. Bom, sejam todos muito bem-vindos à nossa live / encontro. Né? Nessa oportunidade, nós queremos muito falar com vocês sobre como construir palestras, apresentações e eventos com grandes histórias. É uma pergunta que eu e o James recebemos muito, principalmente agora que a gente lançou uma parceria aqui no Brasil e eu estou representando, né, o estúdio Maxwell Storytelling aqui no Brasil. E aí passo a palavra para o James para ele falar um pouquinho sobre ele e a gente começar o nosso bate-papo. Então, muito obrigado por terem vindo ao bate-papo. Vai ser a primeira vez que eu e a Fabiana fazemos juntos uma live. Vai ser uma live de inauguração, justamente como a Fabiana disse. Ela, quer dizer, não foi ontem, já vai para mais que 2 meses que nós estamos trabalhando com a elaboração de palestras. Então, eu tive a oportunidade de treinar a Fabiana. Tivemos também a oportunidade de, antes de começarmos, já termos os nossos clientes, que foi uma coisa maravilhosa. Então, já começamos com o pé direito. E então, eu capitalizo na minha experiência, principalmente de palco, como consultor de peças de teatro, ou cinematográfico, ou televisivo. Então, para quem não me conhece, eu trabalho com consultoria de histórias e eu ajudo empresas ou pessoas a melhor contarem as suas histórias e justamente empresas de entretenimento. Então, capitalizando em cima disso, eu trouxe a Fabiana para trabalhar conosco nesses processos. Após deixar então a Fabiana aqui, eu vou trazendo as pessoas para dentro da sala. Legal. Bom, esse é o grande ponto, né? Trabalhar histórias em empresas, trabalhar histórias com pessoas, né? Trazer esse universo que é muito peculiar e
que é muito querido e inspirador do entretenimento para dentro das nossas vidas pessoais e principalmente para as nossas organizações, né? Eu gosto sempre de falar e de relembrar de uma frase do CEO e fundador da Fit Body Camp, que ele fala: as pessoas se lembram de como você as fez sentir e não das informações que você deu a elas. E eu acho algo extremamente delicado e genuíno, não só porque um CEO disse, ou até porque a neurociência traz todos os dias, né, fatos e dados comprovados que as histórias realmente têm esse poder de gerar conexões, né, neurais e realmente aproximar mais as pessoas, né? Para qualquer um que quiser dar um Google aí, colocar neurociência, storytelling, vocês vão achar um bocado de informação. Mas eu acredito nesse poder que as histórias têm, porque eu mesma já vivi isso na pele diversas vezes, né? E aí, para contar uma delas para vocês, que de fato para mim foi a mais tocante, peço licença para iniciar essa conversa com vocês, trazendo essa história, né? Um pouco peculiar, eu acredito, porque ela começa na minha fase de pré-adolescência, ali, infância, pré-adolescência. E o que acontecia nessa época, né? Desde muito cedo, eu percebi que eu tinha um nariz, né, um pouco diferente do que a maioria dos meus coleguinhas. Ele é um pouco avantajado, um pouco grande, assim como dizem aqui no Brasil, né, um pouco largo. E por conta disso, eu recebi muitos apelidos, como vocês devem imaginar, na escola, né? Eu brinco que ladra de oxigênio, por exemplo, era um dos mais criativos que o pessoal tinha, né? E era extremamente exaustivo chegar na escola e ser notada unicamente pelo fato do meu nariz ser diferente, né? E por conta disso, eu sempre chegava em casa, né, repetindo em voz alta e bom tom que quando eu crescesse eu queria operar o meu nariz, que eu queria mudar aquele nariz, que não era possível uma pessoa ser feliz com o nariz daquele. E acho que um dia minha mãe ouviu atentamente o que eu falei e decidiu resolver a história. E aí, sabiamente, ela me contou uma história, né? Ela iniciou essa conversa fazendo um questionamento muito interessante. Ela me perguntou assim: filha, você não ama a sua avó? E aí eu falei: nossa, minha avó, né? E essa minha avó que minha mãe, no caso, questionava, é a mãe do meu pai, que havia falecido alguns anos antes, né? E eu, rapidamente, enchi os olhos de lágrima pela lembrança e respondi para minha mãe com aquele sonoro e sincero sim, né? Claro que eu amo minha avó. E aí ela olhou para mim e disse: bom, então se você ama, você não deveria deixar algo que ela deixou para você. Eu falei assim: como assim, né? Abrir mão de algo que ela deixou para mim. Aí ela pegou minha mão, me levou até o banheiro, e no espelho do banheiro ela falou assim: esse nariz que você está falando que quer tirar, que quer mudar, que é impossível viver com ele, é igualzinho da sua avó. É praticamente uma herança genética, né? Ela falou assim: quando a sua avó te deu o seu primeiro banho, ela olhou para você e disse: realmente é o nariz da Vodete, todo mundo vai lembrar disso. E aí ela me olhou bem fundo e disse assim: se você retirar ele, seria como retirar uma parte dela de você. É uma escolha sua, mas acho que vale pensar. E aí, naquele momento, o meu corpo inteiro ficou imóvel, né? E eu comecei a perceber que realmente aquele nariz era extremamente igual ao dela, né? Meu nariz realmente é uma cópia fidedigna dela. E se era um presente que ela nunca mais poderia me dar, né? E aí, a partir daquele momento, eu comecei a ver as coisas de uma forma diferente. As piadas continuaram, é claro, e elas existem até hoje, mas nenhuma delas foi mais forte do que essa história que minha mãe me contou. A história em que todas as vezes que eu olhar no espelho, eu vou ver o presente que minha avó me deu. Eu vou ver a minha avó em mim. E eu gosto muito de contar essa história porque todos nós somos feitos de muitas histórias. A diferença é que algumas delas nos tornam reféns de alguma situação e outras nos libertam para ser quem queremos ser. E, ironicamente, por mais simples e natural que seja contar uma história, a gente acaba indo para um lugar muito técnico e racional, né? Minha mãe poderia falar de várias formas disso para mim. Poderia trazer coisas que aconteceram e deram erradas em cirurgia plásticas do nariz, poderia trazer cases de insucesso, poderia trazer até a história do Michael Jackson, se ela quisesse. Mas ela decidiu contar uma história extremamente autêntica
e verdadeira. Uma história que tinha a ver com uma personagem que fazia muito sentido para mim, que era minha avó. E aí ela conseguiu transformar a difícil história de aceitação de uma parte do meu corpo em um motivo de orgulho, que eu tenho não só ao me olhar no espelho, como quando alguém faz alguma piada e eu reconheço naquela piada a história que eu tenho, né? E escolher uma história para se contar numa palestra, numa apresentação, que tenha uma moral e essa moral de história leve a um orgulho e a um destaque, é um desafio que todos nós temos dentro das organizações, da nossa vida pessoal. Mas, do mesmo jeito que é importante construir histórias na vida pessoal, em apresentações e eventos e palestras, isso acontece da mesma forma, né? Em palestras, em eventos, a gente pode desenhar isso desde o começo, por exemplo. Se a gente tem ali um objetivo, né? E transformar, a partir daquele objetivo, um fio condutor de uma história onde eu vou inserindo temas que vai mostrando os desafios, os aprendizados e vai construindo na cabeça do interlocutor emoções e uma jornada, assim como minha mãe fez comigo, né? Dentro das organizações, por exemplo, eu sempre me lembro de uma convenção de vendas onde o foco era falar sobre o planejamento estratégico, que ia acontecer dali 5 longos anos. E todos os diretores daquela empresa decidiram fazer as suas apresentações olhando. Primeiro eu quero contar como a gente vai fazer as coisas esse ano, depois ano que vem, até chegar, por exemplo, em 2025. Mas um desses diretores topou fazer algo diferente. Ele quis criar uma metáfora, e a metáfora seria de volta para o futuro. Então ele brincou de uma forma lúdica que ele estava no futuro, exatamente dentro daquele filme De Volta para o Futuro, que acredito que muitos de vocês já assistiram. E aí ele vinha do futuro, de 2025, para contar para as pessoas como que eles tinham conseguido bater todo o planejamento estratégico que tinha sido feito. E aí ele começava a contar a história de como eles conseguiram, etapa por etapa, meta por meta, construir isso. Foi de uma forma muito mais lúdica. As pessoas instantaneamente foram largando seus celulares e primeiro ficaram animadas e surpresas por começar de uma forma tão lúdica e depois extremamente conectadas de entender aonde ele ia chegar com aquela descrição, né? E como isso aconteceu? Assim como a história da minha mãe, primeiro criando um objetivo, né? O que a gente precisa falar? O que a gente precisa trazer para as pessoas? Segundo, quem são essas pessoas? Quem que é o público? Minha mãe ali tinha o público de ser eu, uma criança entre 9 e 10 anos, totalmente chateada pelo nariz. Esse diretor comercial tinha todo um time de vendas de 1.000 pessoas, onde ele precisava passar um planejamento estratégico de 5 anos, depois de uns 9 diretores já ter feito isso com outras áreas dentro da empresa. Mas, a partir do momento em que eu crio um personagem e crio uma história para isso, eu começo a destacar o meu conteúdo. E aí, dependendo do formato, se vai ser uma conversa franca, como foi com a minha mãe, ou se vai ser uma apresentação mais lúdica, como foi o caso desse diretor, a jornada que vai ser percorrida para contar essa história é o que vai fazer a diferença para o público e para como você vai atingir ele, né? Nesse momento você pode falar assim, mas não dá para ser tão exótico assim como foi esse diretor. Eu trabalho ou eu tenho um tema que eu não consigo, com o público que eu tenho, ir para uma linha tão lúdica ou numa linha tão sentimental como foi sua mãe, Fabi. Legal, mas tem um padrão aí nessas duas histórias. As pessoas querem um conteúdo diferente do que elas estão acostumadas a ver. E atreladas a esse conteúdo, algo que realmente inspire no final do dia, né? Em palestras pessoais, por exemplo, o jogo é o mesmo. É conectar as pessoas a um objetivo, a um tema em comum. E a regra é a mesma, ser verdadeiro, ser autêntico, as pessoas querem ver isso, né? Por exemplo, eu atendo muitos palestrantes, ex-atletas, que falam muito sobre alta performance, né? Superação, coragem, tudo mais. E aí, quando alguns deles vêm me procurar pedindo para que a gente construa uma palestra, eu sempre pergunto, legal, né? Você vai falar de superação, mas superação é um tema super comum, né? Todo ex-atleta vai falar sobre superação. Qual que é a diferença da superação na sua vida? Quais são as histórias de superação que você viveu e por que isso é relevante para as pessoas ouvirem? E aí é nessa hora que a gente começa a encontrar qual que é o fio condutor da história que ele vai contar para as pessoas. E muitas vezes a gente começa a falar de superação e no final a gente vai falar sobre reação, a gente vai falar sobre coragem, a gente vai falar sobre adaptação, a gente vai falar sobre outras coisas que têm a ver com superação, mas é a forma como essa pessoa encarou. Como a forma como ela encarou e como ela gostaria de inspirar outros a encararem também, né?
quando a gente traz histórias, é muito importante entender isso, porque no final de cada história que a gente vai contar, a gente vai convidar as pessoas a viverem um caminho ou a entenderem as coisas por um outro lado. Quando eu falo que nós somos feitos de história e trago antes de qualquer dado de neurociência ou qualquer dado mais exato sobre o tema, como empresas que estão trabalhando com isso, a porcentagem de sucesso que palestrantes têm ao usar storytelling, quando eu trago uma história minha que vocês podem entender muito bem o que isso significou na minha vida, o que isso pode significar na vida de alguém, eu começo a dar mais clareza para vocês, eu começo a trazer mais emoção e conectar vocês a realmente esse poder que o storytelling tem, né? E eu sempre falo, e acho que aqui é um ponto que vale muito frisar, quando a gente está falando de usar histórias, eu não preciso usar histórias lúdicas, eu não preciso usar histórias hollywoodianas, eu preciso usar histórias autênticas, né? Quando você vai fazer uma apresentação, seja um tema mais árido ou seja um tema que realmente é mais inspiracional, você usar uma história, iniciar usando uma história de como as coisas poderiam ser ou como as coisas podem ganhar um outro aspecto a partir da história que você está contando, leva o seu público a ir para um lugar diferente. Todos nós temos muitas histórias. E realmente não é tarefa fácil definir qual que é a melhor história para um evento, para uma palestra. E é por isso que, antes de tudo, e eu friso sempre, você precisa definir qual que é o objetivo, né? O porquê que vale a pena falar com aquelas pessoas, o que você quer que elas sintam a partir da história que você vai contar, e aí sim, definir qual que é a história que mais se adequa ao que o seu público precisa ouvir, ao deslocamento que você precisa gerar no seu público. Certo? E uma vez que você definiu muito bem qual que é o seu objetivo e que história que você tem que pode ajudar as pessoas a se deslocarem para aquele objetivo, é hora de estruturar, né? Então, o passo seguinte é apropriar essa história para que ela seja contada numa narrativa que leve em conta o tempo que você tem, o espaço que você tem e o público que você tem ali em mãos, né? E quando a gente fala de tipos de narrativa, aí você vai para um monte de coisas, né? A gente tem a jornada do herói, de Joseph Campbell, onde é possível fazer uma jornada de 3 grandes atos, onde você promove um desafio que a pessoa tenha que superar, quais são as ferramentas que ela tem, quais são os desafios que aquelas ferramentas vão trazer e para onde ela pode ir. Nós temos estruturas diversas, né? Que vão ser adaptadas para o seu objetivo e para o seu ponto de vista. Mas a questão é que, em resumo, quando eu falo que somos feitos de histórias, é que as histórias podem nos levar para um lugar de muito mais emoção e conexão com as pessoas com que a gente vai falar. E bem como um filme ou um romance, ela tem que ter começo, meio e fim. Mas muito mais que começo, meio e fim, ela precisa trazer argumentos autênticos e verdadeiros. Ela precisa levar quem está ouvindo a uma transformação, a um deslocamento. Por mais simples e natural que ele seja, é sutil essa transformação, é sutil essa amarração, mas ela é fundamental para que você alinhe com o seu público a mensagem que você quer passar e assegure que essas pessoas vão receber essa mensagem do jeito certo, absorvendo o máximo possível das informações que você vai contar. Quando a gente consegue chegar nesse lugar, a gente consegue transformar qualquer tipo de conteúdo, desde um desafio de uma criança de 9 anos, até um planejamento estratégico de 5 anos, até a superação de um atleta de alta performance, de uma maneira muito mais fácil, muito mais genuína e muito mais assertiva. Acho que esse é o meu ponto, é esse que eu gostaria de trazer para vocês, né? É assim que eu acredito que é possível construir histórias e que é possível você usar esses truques para levar o seu público a refletir e a desenhar soluções junto com você. Certo, okay, Fabiana, James? Perfeito, não, eu acrescento. Então, Fabiana, é interessante porque a história do nariz e da tua avó, né? Então, a minha avó era portuguesa e, sem dúvida, descendente de mouros, então ela era bem escura. Então, quando eu fui para a Escócia, logicamente a pele de todos era extremamente clara, tá? E o nariz também, o nariz anglo-saxão, que não é o meu, eu herdei o nariz da minha avó. Quem for depois ao meu Facebook pode ver fotografias da minha avó e vocês vão ver, olha só a cara dela. Tá? E eu me lembro perfeitamente assim, do que é
E eu já lembrava disso também naquela época. Eu disse, olha, a cor da minha pele e o meu nariz, mas principalmente a cor da minha pele, até hoje é uma coisa que dá-me muito prazer. Tanto assim que os meus amigos portugueses sabem o quanto eu amo Portugal, porque justamente quando eu estou em Portugal, graças à minha avó, eu acabo, se eu estiver a caminhar na rua e não abrir a minha boca, eu sou português, que é uma coisa muito interessante. Ou seja, aquilo mostra para mim, eu jamais mudaria a cor da minha pele ou o formato do meu nariz. Pois bem, gente, mas agora em questão de palestra, é para isso que a gente está aqui e o tempo urge, né? Uma coisa interessante quando a gente está trabalhando com palestras é que se nós dermos uma palestra, mesmo aquelas palestras maravilhosas em que o palestrante fala extremamente bem, planeja a apresentação, ensaia, palestrante adora cuidar da voz, tenta estabelecer a bendita conexão com a audiência dizendo alguma coisa engraçadinha, põe foco naquilo que tem que falar naquele momento, usa slides mirabolantes e outras coisinhas mais, que vocês sabem. Tá? Se não contar uma história, literalmente, só 5% dos presentes conseguem lembrar da mensagem da. Deixa eu só desligar o microfone dela aqui. Então, seria só de 5% das pessoas presentes conseguem lembrar sobre o que se estava falando, qual a mensagem, qual o envolvimento emocional daquela palestra. Entretanto, se nós usarmos histórias, isso sobe para mais que 90%. É uma coisa incrível. Então, literalmente, assim, daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, daqui a 3 semanas, etc. Vocês que vieram nos prestigiar aqui no nosso live, tá? Vocês não vão lembrar de algumas coisinhas que eu vou falar agora para vocês técnicas. A não ser que alguém anote para pensar depois. Tá? Vou lembrar, quem tiver boa memória, talvez vagamente vai lembrar de alguma coisa. Agora, do nariz da Fabiana e da cor da minha pele, sem dúvida vocês vão lembrar. Sem dúvida da história que a Fabiana contou, vocês vão lembrar. E se for daqui a um ano, vão lembrar. Se for daqui a 10 anos, vão lembrar. Se for daqui a 20 anos, vão lembrar. Certa vez, aquela é a Fabiana, né? A que tinha o narigão, que herdou da avó dela, e ela decidiu não fazer uma cirurgia plástica, porque ela teve orgulho de justamente descender de uma pessoa a quem ela tanto amava. Ou seja, é incrível, né, como as histórias acrescentam as nossas mensagens. E, literalmente, quando uma pessoa vai fazer uma palestra, há vários tipos de palestra. A palestra instrutiva, a palestra educacional e por ali vai. Tá? Mas mesmo quem vai ministrar uma palestra instrucional, tá? A instrução, tá? Ela tem que vir recheada de alguma história. Até porque, hoje, quando uma pessoa vai assistir uma palestra, normalmente, ou ela está pagando com dinheiro mesmo, ou pagando com o seu tempo. Ela está dando atenção ou dando dinheiro por aquela palestra. Consequentemente, ela quer levar alguma coisa para casa. Então, isso vale para instrucional e também vale para aquelas palestras shows. Tá? Agora, o que nós temos que cuidar, por exemplo, na palestra instrucional, eu nunca me preocupo, porque basta a gente chegar ali, falar daquilo que a gente sabe, fica melhor ou pior, mas a mensagem, de certa forma, é passada. A gente acrescenta uma historinha, uma coisa assim, a gente organiza, aquilo fica bem fácil de fazer. Agora, a palestra show é outra história. Porque a palestra show, em primeiro lugar, é o que ela não é. A palestra show não pode ser um show de stand-up comedy. Porque um monólogo, por exemplo, no teatro. Porque o monólogo, ele é uma encenação. E numa encenação, quando a gente entra no teatro, a gente faz o que a gente chama assim de suspender a descrença. Então a gente sabe, quando está a assistir um monólogo, que aquela pessoa no palco não é o ator, não é a atriz, mas é um personagem. E que aquele personagem vai falar alguma coisa de mentirinha, mas que nós suspendemos a descrença,
para nos encantarmos com aquele momento de mentirinha. Okay? Então, isto é um monólogo e não é uma palestra. Tá? A outra é o stand-up comedy, que não deixa de ser uma espécie de monólogo, mas é um monólogo muito interessante, porque é um monólogo que fala com a plateia. Então a gente tem a impressão, né, num stand-up comedy, de que aquela piada é verdade, ou é para mim. Né? Tanto é, por exemplo, tá, que, recentemente um conhecido meu brasileiro, ele tentaram durante um stand-up comedy por causa das piadas. Tá? Ou seja, alguém lá na plateia achou que era para ele. Aliás, parabéns para o comediante. Né? Mas o comediante nem sabe quem está na plateia em absoluto. Okay? Então, ou seja, o que a palestra não é? Não é nem stand-up comedy e não é um monólogo. Mas ainda assim, por exemplo, ela pode ser uma palestra show. Então, a palestra show é aquela em que, no momento em que eu começo a contar as minhas histórias, eu levo as pessoas a fazer uma viagem por uma montanha russa. Então, numa palestra show, eu posso fazer as pessoas com uma história querer chorar, com outra história querer rir, com a outra história irritarem-se, né? Com a outra história querer mudar o mundo, com a outra história aceitar o mundo como ele é, né? E tudo isso numa sequência razoavelmente rápida. Né? Então é como se fosse, a gente chama isso tecnicamente de montanha-russa de emoções. E a gente faz isso justamente em palestras shows. Então, alguns truques para alguns de vocês que queiram dar palestras shows é lembrar assim, tá? Existem histórias, tá, que dão uma virada, até a Fabiana mencionou, por exemplo, assim, os 3 atos. Tá? Então tem o primeiro, o segundo, o terceiro ato. Então na metade do segundo ato acontece alguma coisa que Shakespeare chamava de reversal, que é o reverso, que a gente chama também em inglês de flip side, que é o outro lado. Então literalmente, deixa eu pegar um pedaço de papel que eu ilustro para vocês tranquilamente isso aqui. Tá? Então digamos que isso aqui seja uma história numa palestra show. O que eu faço? Eu dobro a historinha metade, olha aqui. Ela pode subir, mas eu posso fazer isso aqui, ó. Ela pode descer. Mas o que é importante é para que eu sinta a subida, eu preciso começar de baixo, e terminar embaixo, senão eu não tenho a subida, senão a coisa fica chata, literalmente. Tá? Então, ou seja, se eu quiser contar uma história para despertar a emoção em alguém, tá? Eu guardo a parte mais forte da história para o meio, começo devagarinho e termino devagarinho. E às vezes, então, eu faço isso, a história sobe, mas eu posso fazer também a parte mais triste da história está aqui. Então eu começo fazendo as pessoas rirem, a minha câmera está ao contrário. Eu começo fazendo as pessoas rirem, tá? Aí elas vão sentir um aperto no coração, tá? Doce e amargo, e depois a gente pode fazer rir de novo. Então o que acontece na palestra show é, eu faço essa subida e descida, e aqui eu repito como se fosse uma montanha-russa, essa montanha-russa de emoções, e isso então é que vai dar este impacto de palestra show. Mas, seja palestra show ou qualquer outra, nós temos que lembrar de 6 elementos. Na verdade, 7 elementos, vou falar para vocês. Lembrarmos de 7 elementos, alguns deles têm a ver com storytelling, e alguns têm a ver com a boa apresentação. Tá? Um deles é, tá? Quando a gente estiver contando uma história ou várias histórias numa palestra, é lembrar que aquela história ela tem que ser concreta no sentido, e eu falo isso muito nos meus cursos, que a pessoa que nos assiste sabe do que a gente está falando. Então, digamos assim, a Fabiana estava falando do nariz dela e a gente achou que ela estava falando do cabelo. Aí nós temos um problema grave.
Tá? Então, se vai falar do teu nariz, meu amigo, fala do teu nariz. Tu vai falar do teu cabelo, fala do teu cabelo. Vai falar da cor da tua pele, fala da cor da tua pele. Então a história tem que ser concreta. Tá? A outra, tá, é que essa história que é concreta, tá, ela tem que ser alguma coisa que a gente possa agarrar, que a gente possa relacionar-se com. Tá? Porque há palestrantes que literalmente sobem no palco e começam a generalizar. Tá? Uma das formas de generalização é a utilização do plural majestático, do nós. Tá? Ah, porque se nós estivermos numa viagem e a nossa viagem for longa, nós vamos nos sentir muito tristes, porque nós que fazemos uma viagem longa, etc. Tá? E aí a gente pensa assim, como assim, né? Nós? Eu nunca fiz uma viagem longa na minha vida. Outra, que viagem é essa de que se está falando? Então nós temos que cortar a generalização, tá? E fazer uma coisa palpável. Dizer assim, olha, a última vez que eu fui à Tailândia, gente, aconteceu o seguinte comigo. Eu descia no aeroporto, tá? E os meus pés estavam doendo tanto que eu pus os meus sapatos dentro de uma sacola. Na hora de passar na imigração, tá? Eu pus a sacola no chão, tá? Entreguei o passaporte, carimbaram e eu fiquei nervoso na imigração e passei. Depois que eu passei a imigração, me dei conta que eu deixei os sapatos lá do outro lado. Eu entrei na Tailândia, gente, sem sapato, descalços. Estão vendo? Então agora, né, é alguma coisa fácil de a gente ver, é palpável, um par de sapatos dentro de um saco. Eu não precisei dizer a cor do saco, não precisei dizer a cara da pessoa da imigração, nada disso. Tá? Mas a gente consegue ver claramente que aquilo ali é totalmente palpável. O palpável, o bom do palpável, é que a gente consegue mensurar o que aconteceu. Eu digo, meu Deus, tô coitado, né? Agora, como é que vai ser, né? Será que ele pode pedir que alguém entregue os sapatos dele, né? O que vai ser? O que vai acontecer aqui? Né? Então, ou seja, a gente consegue entender o problema. Tá? Então, isso faz que a gente preste atenção na palestra. Né? A outra, tá, é que a gente tem que lembrar, depois que a palestra terminou, de qual foi a história. Olha, o James contou uma historinha para mim, da vez que ele foi à Tailândia, ele foi passar, estava doendo o pé dele, colocou os sapatos no saco, foi passar na imigração, colocou o saco no chão, entregou o passaporte, carimbaram, estava nervoso, passou e esqueceu lá do outro lado. Tá? Então vocês vão lembrar dessa historinha. E vão lembrar pelo seguinte, vocês querem ficar sabendo como é que eu resolvi o problema. Então isso vai fazer isso agora, né? Bom, e agora eu posso dizer, olha, eu pedi para um guarda, né, depois de passar na imigração, que fosse lá buscar meus sapatos. Ele falou assim, olha, não há como buscar os sapatos, porque tem essa história de terrorismo, etc. Quando vira um saco ali na frente, imediatamente já deve ter removido e agora já deve estar fora do aeroporto para ser descartado. O que eu fiz? Eu decidi tirar as minhas meias, e sair do aeroporto e entrar num táxi de pés descalços. E o amigo meu tailandês que me esperava disse, James, chegaste à Tailândia de pé descalço? Disse, assim, aqui é uma terra sagrada, eu decidi chegar de pés descalços. E ele disse, não, James, então eu entendo perfeitamente o tipo de pessoa que tu és, tu tinhas que fazer uma homenagem tão linda à Tailândia ao chegar. Ou seja, a história, então, passou uma mensagem, ela foi transformadora, no sentido de que eu transformei um incidente, que poderia ser alguma coisa mais complicada, em alguma coisa bonita. Né? Eu aproveitei, ou seja, então a gente passa aquilo ali uma mensagem, que a gente não precisa se preocupar tanto, né, em deixar um par de sapatos fora da imigração, que a vida continue e a gente pode fazer de um limão uma limonada. Né? Isso são os 5 primeiros, eu falei, são 7. A outra é quando a gente está pensando em histórias para as nossas palestras, pensar assim, histórias que sempre mostrem que se a gente não conseguir resolver, alguma coisa dramática pode acontecer. Então a gente diz assim, agora, né? Os sapatos ficaram do outro lado, né? Como que vai ser? Né? Para que a gente possa despertar na nossa audiência, ou fazer cócegas à nossa audiência para dizer assim, quem diria?
tá? Que o James conseguiu transformar o abandono de um par de sapatos em alguma coisa bonita. Porque a impressão que a gente tem é que não teria uma saída, tá? Que seria o fim do mundo, e na verdade não foi. Tá? Porque isso faz nas histórias, faz com que as histórias reflitam muito o mundo em que a gente habita, tá? Em que a gente tem sempre a impressão de que agora vai ser o fim do mundo, e não é bem o fim do mundo. A gente vê isso quando a gente fica doente. Tá? A gente fica adoentado e parece que agora vai ser o fim do mundo. E depois a gente sara e não é mais o fim do mundo. Uma pessoa que amamos fica doente, parece que vai ser o fim do mundo, depois também não é o fim do mundo. A gente perde dinheiro em alguma coisa, quando a gente vê, a gente trabalha de novo, se recupera, pensa em alguma coisa interessante, se refaz na vida, e não foi o fim do mundo. Mas, ou seja, a vida é sempre assim, né? Na hora que as coisas acontecem, parece que é o fim do mundo. E depois não é. Então essas histórias refletem e fazem com que haja um envolvimento nas palestras. E, sobretudo, a gente lembrar assim, que toda palestra ela tem que ser transformadora. Quando as pessoas nos dão o seu tempo para conversarmos com elas sobre algum assunto, e quando eu digo conversarmos, a gente está falando aqui de uma palestra em cima de um palco, mas pode ser até mesmo, digamos, uma palestra pela internet, ou até mesmo, digamos assim, um artigo que seria uma espécie de palestra escrita. A gente tem que pensar que as pessoas não só estão dando tempo, mas estão dando dinheiro. E nós temos que respeitar isso. E elas estão ali porque elas querem ser transformadas. Né? Ninguém acorda pela manhã e diz assim, hoje não tenho nada para fazer, vou assistir uma palestra. Isso não existe. Né? Então a pessoa vai dizer assim, né? Eu não sei o que fazer, né, com o meu casamento. Estou à beira do divórcio. Então há uma palestra de como preservar a família. Então a pessoa diz, bom, então vou assistir essa palestra. Eu escrevi um livro, não sei como eu vou editar o meu livro. Tá? Então eu vou assistir uma palestra de como editar livros. Tá? Eu estou na empresa, eu acho que é uma chatice trabalhar nesse departamento que eu trabalho. Tá? Agora alguém está dando uma palestra de como conseguiu motivar-se para ficar mais tempo numa empresa. Então eu vou assistir essa palestra. Eu acho que eu sou ninguém na vida. Que nada vale a pena, não vale a pena viver. Né? Eu vou assistir agora uma palestra de uma pessoa que superou um problema. Ou seja, sempre quem vem a uma palestra, ele vem pela mensagem, ele vem na esperança de se transformar. Então, só para terminar, mostrar como a palestra, gente, é diferente de um stand-up comedy em que a gente vai para se divertir, e diferente de um monólogo, em que a gente vai para entrar num mundo mágico, a gente vai para se encantar. Não que um stand-up comedy, não que um monólogo não possa ser transformador. Também pode, mas não é o propósito principal. Quando a gente assiste um filme na Netflix, a gente não assiste o filme para se transformar. A gente assiste o filme para a gente se divertir com aquele filme, sobretudo, se transformou, é um efeito colateral. A mesma coisa no stand-up comedy. Eu não vou dizer assim, eu vou assistir stand-up comedy e aí vai transformar a minha vida. Não, até pode, mas não é o caso. Agora, quem vai a uma palestra, não. Ninguém entra numa palestra para divertir-se. Seria até uma ofensa ao palestrante. Né? Quem vai a uma palestra, ele vai para se transformar. E esta é a palavra-chave. Né? E é isso, então, que eu e a Fabiana estamos fazendo nesse departamento novo do Maxil Story Studio, que é lidar com palestrantes, ajudar pessoas a inserir histórias, a fazer um script de palestra de forma tal que ela fique natural, que ela fique encantadora, mas que, sobretudo, ela fique transformadora. Então, ajudar palestrantes a transformar o mundo por intermédio das suas falas. Ok? Gente, então eu tinha planejado com a Fabiana abrir para as questões de vocês. Eu tenho que sair aos 5 porque eu começo às 10 horas, horário daqui, uma formação para escritores.
Então temos uns 20 minutinhos mais ou menos para responder algumas perguntas, ok? Basta vocês ligarem o microfone, estamos com poucas pessoas aqui. Então liguem o microfone e façam as perguntas. Eu tenho uma. André. Tenho uma, James. Muito direcionada para aquilo que eu faço e que tu estás dentro do assunto, tens sido acompanhante no processo, não é? Tens sido um mentor no processo. No momento em que eu, enquanto romancista, não é? Enquanto escritor, for apresentar o meu novo livro, a minha nova história, e quiser criar um impacto nesse aspecto, um impacto transformador, onde é que eu me deverei focar, ou como é que eu poderei criar uma narrativa para que ela tenha um impacto real, não é? E que chegue ao coração das pessoas. Mas quer dizer, tu queres fazer uma palestra sobre o teu livro, é isso? Não, neste caso seria, eu não sei se é aplicável, uma mini palestra na apresentação do livro, não é? Tipo, enquanto autor, ao apresentar... Olha só, tu usaste duas palavras, nós estamos usando duas palavras. Tu usaste a palavra apresentação e a palavra palestra. Tá? Eu poderia ter dito, quando eu disse o que uma palestra não era... Tá? Uma apresentação. Não, é também uma apresentação. Não, Okay. A apresentação é uma introdução. Tá? Quando a gente vai dar uma palestra, a gente introduz. Tá? A gente começa falando uma apresentação. Né? Eu que sou o senhor prolixo do planeta, tá? Nas minhas palestras eu tenho que ficar me beliscando para que a minha apresentação não seja metade da palestra. Então, mas a gente tem que cuidar disso. Apresentação é apresentação, palestra é palestra. Né? Tu não vais transformar ninguém com aquilo, vai simplesmente mostrar que tu tens um livro. Mas eu pergunto isto porque eu tive aqui mesmo antes do confinamento, né, desta loucura toda que teve aí pelo mundo inteiro, eu tive o privilégio de estar numa pequena apresentação do Alberto S. Santos, que é um autor aqui da Porta Editora, um romancista muito porreiro. E fui convidado na altura para apresentar o livro dele e fiz uma pequena apresentação, não é? Enquanto meramente apresentador do livro. E ele fez uma apresentação, era o que ele estava a fazer, não é? Que realmente moveu as pessoas. O que ele fez foi contar histórias, não é? Não, aí só que a apresentação moveu, quando tu diz assim, que ele fez uma apresentação que ele moveu as pessoas, talvez ele tenha feito uma palestra. Ok. Porque ele deve ter tocado... Alguém está com o microfone ligado. Então ele deve ter tocado no assunto do livro. Né? Deve ter alguma coisa no assunto do livro, né, que moveu as pessoas. A gente faz muito disso, entendeu? Né? Eu, por exemplo, né, eu escrevi aquele livro, tu sabes, ainda te devo um para levar para Portugal, que é o Interlúdio. Né? Eu fui convidado a certa vez dar uma palestra sobre o assunto do Interlúdio. Tá? Okay. E sem dúvida a palestra comoveu pessoas. Se tu fores no meu Facebook, tu vais ver, por exemplo, um jovem ajoelhado na minha frente. Foi uma coisa meio que extrapolou a coisa toda, porque justamente assim o livro é mostrar a dignidade humana de prostitutas, de travestis, etc. Né? E o assunto é bem forte. Né? E quando eu terminei a palestra sobre dignidade humana, né, esse travesti ajoelhou-se aos meus pés. Né? E um grupo de prostitutas também veio para dizer, olha, nunca ninguém tinha falado sobre, digamos, a nossa linha de trabalho de forma tão humana, etc, etc. Mas aí eu dei uma palestra, eu não fiz uma apresentação do meu livro, a apresentação tinha sido feita antes. Ok. A Camila quer fazer uma pergunta. Camila, liga o teu microfone. Olá, Camila. A Camila levantou a mão. Acho que ela levantou a mão por acidente. Eu não vejo a Camila. Ela está com a câmera desligada e o microfone desligado. Tá bem, a Camila pergunta... Tá ativado agora. Oi, então tá. Bem? Tudo bem, liga o teu microfone, querida, senão não te vejo. Não aparece na minha tela. Tá ligado. Eu só não vou ligar a câmera, mas o microfone está ativado. Posso fazer por aqui? Pode, faz a pergunta então, querida. Então tá bom.
Eu queria entender como fazer uma palestra institucional para clientes, por exemplo, com histórias, né? Porque quando é relacionado à questão institucional, fica muito aquela coisa engessada, né? E aí, como que a gente consegue transformar disso numa forma leve para o cliente em forma de história? Em poucos segundos, por exemplo, a Fabiana já deu essa dica hoje, tá? De uma pessoa que decidiu levar a audiência a um tempo futuro para analisar o tempo passado. Isso aí Exato. já resolveria o problema. Aqui eu justamente incluiria isso, Camila, que eu trouxe no começo da minha apresentação, né? Há várias formas de você fazer essa construção de uma apresentação institucional para ser leve. Você pode mudar o formato, trazendo alguma dinâmica, como foi a que eu trouxe no começo da nossa conversa, né? Uma dinâmica, você pode oferecer uma experiência, né? Uma história que gere uma experiência mais lúdica. Você pode oferecer uma história mais emocional sobre aquela organização. Então, falar dos fundadores, falar do produto. Então, por exemplo, às vezes o produto tem um apelo emocional, seja porque é de alimento ou porque é algum produto que tem algum apelo emocional, então você pode usar esse apelo emocional do produto e construir a história a partir disso. Por exemplo, eu me lembro bem que eu fiz uma apresentação para uma indústria têxtil e eles estavam extremamente cansados de fazer a apresentação sobre eles, falando como que era a indústria têxtil, como é que funcionava, como que eram os números, quais eram as boas práticas. Eles queriam algo diferente. E aí, o que a gente criou? A gente contou a história da calça jeans. Então, a gente começou a falar, olha, essa calça jeans, que uma boa parte de vocês estão usando e vocês estão vendo aqui, nós vamos contar o caminho dela, de como ela chega até o seu corpo. E aí a gente foi contando toda a história da indústria têxtil a partir da calça que você está vestindo. E foi algo muito legal, porque como a gente contou isso de trás para frente, trazendo a perspectiva da calça jeans e não da empresa, a gente conseguiu trazer todas as informações institucionais de boa prática, de produto, mas de uma forma diferente do que as pessoas estavam acostumadas a ver. Então, eu acho que tudo depende do que você precisa passar, né? Para quem você precisa passar e os recursos que você pode usar. Você pode ir numa linha mais lúdica, ou se você tem que trazer uma coisa mais séria, né, James? E aí você pode trazer histórias de clientes ou de casos de cliente, como se envolveu ao produto, ao trabalho que você tem. Enfim, acho que o primeiro ponto é mesmo definir qual que é o seu objetivo com essa palestra institucional, o perfil desse público para quem você quer falar, e aí montar essa linha narrativa junto com esses Uma dois coisa pontos. importantíssima, Camila, quando a gente usa storytelling em instituições, é compreendermos um pouco a instituição. E sendo uma instituição grande, nós temos que ter histórias extremamente bem estruturadas. Tá? Então vale a pena, se és tu que faz essas apresentações, estudares bem como funcionam as histórias, como a gente arma uma história, o efeito que a gente dá com aquela história, etc. Porque o que acontece com as grandes instituições é que nós sempre estamos sendo observados. Tá? Então, se a nossa história estiver mal estruturada, só a boa intenção não vale. Então, Entendi. podem nos jogar dentro do liquidificador e ligar o botãozinho. Exatamente, bom Ok? ponto, James. Temos bom. mais uma pergunta, pelo menos, antes de encerrarmos. Nenhuma até agora? Então, Fabiana, tu tinhas algum... Acho que é a Fernanda vai fazer aqui a pergunta. Pode fazer, Fernanda. Eu, na verdade, olá, tudo bem, gente? Tudo bem, Sabe o que eu queria? Saber realmente como funciona o curso. Como é que vocês fazem isso? Como é não grupo? é curso. Como é que... Não é grupo nem curso. Literalmente, o Maxfield Story Studio, se a pessoa for um palestrante, tá? Ela pode vir para nós e a gente trabalha, Fernanda, literalmente dentro daquilo que o palestrante precisar e dentro do orçamento de um palestrante, tá? Em que a gente vai ajudar desde a revisão de uma palestra, porque a pessoa
tem que dar Então, uma vocês já vão palestra. trabalhar com situações específicas. Sim, sempre. Eu pensei que vocês fossem dar uma formação sobre isso. Não. Uma coisa que a gente tem falado, né, James, que a gente pretende, Fernanda, é justamente com esse pedido, porque muitas pessoas nos procuram para entender um pouco da dinâmica, né, como que poderiam usar isso sem ser para uma palestra específica. A gente está desenhando, está pensando em construir um curso, não seria uma formação, tá? Mas seria um curso livre para trazer um pouco dessa metodologia que a gente aplica, né, James, dentro dessas situações específicas, para pessoas interessadas, assim como vocês, em se preparar para poder construir em cenários diversos apresentações e palestras, tá? Mas então, essa live por hora é justamente eu trabalhar com os palestrantes mesmo, trabalhar um a um, com o palestrante. Exato. E com a sua palestra dentro daquilo que precisarem de nós para melhorar a apresentação, etc. Né? Porque também outra coisa que as pessoas nos perguntam, Fernanda, é se nós vamos, digamos assim, dar cursos de palestrantes. Né? E absolutamente não. Entendeu? Absolutamente não. Não é o que eu faço. É a mesma coisa, por exemplo, quando eu dou consultoria, por exemplo, para uma telenovela. Tá? Eu não sei nada de formação de atores, eu não sei nada de direção, quer dizer, eu estou exagerando dizer que eu não sei nada, porque quando a gente aprende alguma coisa, mas eu sou leigo, né, nesta área. Né? Agora, eu trabalho com a consultoria da história, como fazer aquela história ser mais impactante. Né? A mesma coisa, por exemplo, quando a Fabiana trabalha com um palestra daquela pessoa em algo que seja mais concreto, mais palpável, mais mensurável, mais memorável, mais transformador, sobretudo. Okay? Eu pensei que nós fôssemos ter oficinas disso. A princípio, as pessoas têm pedido essas oficinas. Mas nós temos que elaborar alguma coisa que fique bem dentro daquilo que as pessoas esperam. Tá? Que é como utilizar histórias nas suas palestras e como criar um roteiro, um guião das suas palestras. Tá? E não o como ser palestrante, tá? que é uma coisa diferente. Né? A minha ideia nunca foi como ser um palestrante, sim como trabalhar com essas pessoas, como desenvolver esse trabalho que vocês fazem de alguma maneira, fazendo oficinas e vivenciando essa experiência. Exatamente, porque o caso assim ajudar alguém a ser palestrante é uma coisa também muito perigosa, porque se uma pessoa entra para uma escola de palestrante e ela sair igual aos outros, ela não levou a nada. Entendeu? Então, os grandes palestrantes, eles acabam desenvolvendo alguma coisa que são eles mesmos. Tá? E se nós contarmos a nossa verdade, estivermos falando sobre a nossa verdade, sobre aquilo que a gente conhece, etc., sem dúvida, já é o suficiente para que seja um bom palestrante. Aí é só polir aquilo que a gente vai dizer, que é o que a gente faz no momento. E a gente está planejando esses cursos, etc., oficinas, mas numa área bem específica. Ainda estamos a pensar em como vamos anunciar isto para que não sejamos mal interpretados no anúncio. Né? Então a pessoa diz assim, mas ele vim para o curso e não ensinaram-nos impostação de voz. Tá? Mas eu acho. Você acha que as pessoas. Às vezes é perigoso isso. Fernanda, as pessoas. Você tem razão. Cuidado, se a gente não anuncia com cuidado, a pessoa vem com. Que na verdade não vai levar a nada, nem a ela. Então a gente tem que fazer. Uma coisa que o Maxfield Story Studio. Eu já estou em 41 anos de estrada, dos meus 64 anos. E então comecei com 20 e poucos anos de idade. Né? Então uma coisa que eu sempre fiz foi pautar pela verdade e nós entregarmos para o nosso cliente aquilo que realmente vai ser de valor para o cliente. Tanto que a gente nunca anuncia dourando a pílula nem nada, né? Aquilo é o que a gente é. O trabalho que a Fabiana tem feito com os nossos clientes, etc., que tem sido maravilhoso, no sentido de que a Fabiana vai lá e trabalha com as histórias. Vai lá e alinhamos o roteiro, etc. Então, aquela pessoa, do jeito que ela é, como ela desejar ser, né, ela sobe ao palco e a palestra dela vai ter um impacto maior, porque a gente
ajudou. Isso é o maior orgulho. Né, Fabiana? Exato. E eu também entendo que é muito bom, Fernanda, ouvir vocês e perceber que tem um público que deseja, né, aprender a fazer isso. Exato, interesse. Porque esse interesse faz a gente entender que tem uma demanda que a gente pode atender, né, James? E a partir disso desenhar algum tipo de programa de curso livre para poder suprir essa demanda, porque realmente nos vem muitas dúvidas, né? Acho que como a Camila trouxe, como o James bem falou, de como estruturar, por onde começar, e é o que a gente sempre fala, né? A gente foca num serviço individual hoje, porque realmente são demandas muito específicas, né? Então, as pessoas nos procuram para, eu queria apresentar isso, eu queria fazer isso, né? Eu queria ter esse tipo de resultado. E aí fica um pouco complexo, né? Você ensinar isso para, né? Quando tem muitas coisas específicas. Mas como a gente tem percebido que a estrutura desse trabalho, né? Então, como que eu desenho um objetivo para minha palestra, apresentação? Como eu entendo qual é o perfil do meu público? Como eu separo, né? Uma coisa que as pessoas sempre me perguntam muito, Fabi, como que separa a história? Tanta história que tem, como é que separa para não ficar uma coisa piegas e também não ficar algo de senta que lá vem a história, né? Tipo Forrest Gump. E tudo isso tem realmente uma técnica de você escolher, mas eu acho que o grande ponto é escolher histórias e escolher amarrações que tenham a ver com o objetivo que você quer passar, né? O James fala muito bem isso, né? Com esse arco de transformação que você quer que as pessoas saiam da conversa que vai ter com você ou do trabalho que você vai apresentar, né? Acho que essa é uma grande diferença do trabalho que eu vejo o storytelling possibilitando as pessoas. Quando você conta algo por meio da história, você dá a oportunidade para quem está ouvindo de ter esse arco de transformação, né? E quando você só traz dados e fatos, isso fica um tanto quanto vazio, fica mais do mesmo. Mas, enfim, com certeza a gente vai repensar nisso. Fernanda, obrigada por trazer. Eu adoraria fazer oficinas disso, porque, como eu falei para você, eu não conheço ninguém que faça esse seu trabalho. Não, o trabalho que mesmo que a gente está fazendo agora no Brasil, não há ninguém que faça. Ninguém. Eu falei isso com a Fabi na maior franqueza. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Não. Fazia anos em que o meu estúdio pensava em fazer isto, até encontrar a Fabiana, tá? Porque justamente assim, o dizer que vai fazer e montar um modelo de negócios é fácil, né? Encontrar a pessoa certa para fazer. Já encontrou, já começou. Já encontrou, está fazendo vamos extremamente fazer. Já tem um público interessado. Já tem um público interessado, né? Que hoje foi a estreia da Fabiana. Já está no segundo passo. Foi, exatamente. O terceiro Fabiana, é lançado, né? Então, querida. Então, não, legal. Bom, gente, é isso. Eu tenho o mailing de vocês. Obrigada. A gente manda também depois nossos contatos e, com certeza, a gente lançando uma oficina, vocês serão os primeiros contatados aí, saberão em primeira mão tudo sobre. E quem quiser palestras, estamos aí. Obrigada. Porque, Fabiana, uma coisa que agora o online, nesse ponto, facilitou muito, né? Exato, trouxe muito mais público. Então, o que acontece? Eu sou do Rio, você está em São Paulo, outra... Isso a gente pode fazer, logicamente, nada como uma coisa presencial. Eu estou morrendo de saudade dos meus grupos, das minhas pessoas, mas é super possível fazer oficinas assim de discussões disso tudo, né? Com certeza. Vamos lá, então, para outro grupo. Tchau, gente. Um beijo para vocês. Lá, vamos levar, e a gente vem em breve. Tchau, tchau. A gente se fala. Obrigada pela